Boa noite. Eu estava com tanta vontade de dar essa palestra faz um bom tempo que eu vim até uma semana antes. Eu vi desculpa, semana passada eu me apresentei aqui para dar palestra equivocadamente. O tema hoje é como ser um espírita cristão. Parece até fácil, né? Mas a gente procurou fazer uma pesquisa mais aprofundada e vamos começar com a seguinte questão: o que é ser um cristão? Procurei no dicionário e encontrei a seguinte definição, porque, para meu espanto, todos se titulam cristãos, desde que sejam assim, todas as religiões. Esse detalhe. Cristão é uma pessoa que professa a crença de Jesus Cristo. Simples assim, né? Ou a religião baseada nos ensinamentos de Jesus. Uma definição bastante simples e profunda, né? Porque nós temos que nos basear nos ensinamentos de Jesus. E aí, procurando na nossa doutrina, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é uma palavra: Jesus. Para nós, a humanidade, né, Jesus constitui o modelo, a perfeição, o ser mais perfeito do ponto de vista moral e intelectual que encarnou na Terra. Deus nos oferece para que Ele venha exemplificar uma conduta, um modelo de conduta, né? Foi com certeza o espírito mais puro que aqui tivemos, mas tivemos outros que o antecederam e que depois vieram após ele, não na maior grandeza, mas vieram. Desde esse modesto momento que ele reencarna, né, e em míseros 3 anos, ele, de um obscuro pregador lá na Galileia, né, ele consegue trazer para o mundo mais pós-moderno, né, espalhar pelo mundo afora os seus conceitos, melhor dizendo, a sua conduta. Nunca ele professou uma religião, não é verdade? Ele apenas se conduziu de uma determinada forma. E hoje somos cerca de 2,2 bilhões de pessoas que se declaram cristãs. Esse é o número. A maior em número de adeptos, fé da modernidade. Ele começou apenas 2000 e poucos anos atrás. Aliás, por falar em religiões, só para uma questão de informação, procurei quais são as 10 maiores em número de adeptos, da menor para maior. Cerca de 12 milhões, o neopaganismo. É uma religião professada na Europa Ocidental. Depois, com cerca de 13 milhões de adeptos, o Espiritismo, com 160 e poucos anos de formação, estão em 9º em número de adeptos. O Judaísmo, cerca de 18 milhões de pessoas, e diz respeito mais ao povo judeu, espalhado pelo mundo afora. O sikhismo, com cerca de 20 milhões de adeptos.
na Índia. O shintoísmo, com 65 milhões de adeptos. Já ouviram falar do shintoísmo? Nem eu ouvi falar. Mas muito professada na Índia, melhor dizendo, no Japão. Essa é no Japão, um país asiático. O budismo, com 376 milhões de pessoas adeptas. A religião chinesa, porque o povo mais populoso do mundo são os chineses, né? Com 400 milhões de adeptos. O hinduísmo, com 900 milhões. E, em segundo lugar, o tão famoso islamismo, com cerca de 1,6 bilhões de adeptos no mundo. E por fim, como eu já havia falado, o cristianismo, com 2,2 bilhões de adeptos. A pergunta que não quer calar é a seguinte: a primeira pergunta: nós somos cerca de 7 a 8 bilhões de pessoas encarnadas no mundo. E os outros? Né? São aqueles que não quiseram se declarar nenhuma dessas, e são os ateus, são aquelas pessoas que não acreditam em religião nenhuma. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que vem a ser, na verdade, um cristão verdadeiro? Quem é o verdadeiro cristão? O Cristo lá em Mateus já cantou a pedra. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. O Cristo já deixa logo bem claro um ponto de reflexão. Não adianta adentrar para qualquer sistema religioso, olhar para cima e se declarar uma pessoa religiosa, seja qual religião seja. É preciso mais. E para ser cristão, não adianta ficar ajoelhado, orando, só em oração, precisa mais. O que Cristo faz a gente pensar sobre isso. Cristo, ele, como eu falei, dá uma conduta. Como é que ele viveu? De uma forma humilde, discreta, corajosa e reta. Simples de constatar. Humanamente muito difícil de seguir. Conheceremos isso, né? Principalmente no mundo de provas e expiações como nós. Ele ensinou a perdoar. Ele ensinou principalmente a amar o próximo. Foi só isso que ele fez. Coisa quase que humanamente impossível da gente fazer, né? Não é verdade? Quem consegue, em sã consciência, hoje declarar, e pode declarar, uma pessoa que foi ofendida, por exemplo, foi vilmente traído pelo seu parceiro, consegue perdoar? Levanta a mão, quem consegue? Tem alguém? Eu diria, tem uma pessoa aqui que levantou a mão no universo, eu diria que Deus é tão sábio, né, que nos faz perdoar a todo momento e a gente sequer percebe disso. Bom, uma regrinha que o Espiritismo nos ajuda a compreender, a regrinha da reencarnação. Né? A gente reencarna com quem? Quem é meu filho? Quem é meu pai? Se não, a vítima ou algoz do passado, não é isso que a gente aprende? Mas não percebe, né? E a gente consegue perdoar. A gente consegue ter o amor de mãe, amor de pai, amor filial. A gente nem percebe, que a gente só dá uma ajudazinha, a gente esquece um pouquinho. Daqui a pouco a gente já aprendeu a superar. Falando um pouquinho mais agora sobre o que vem assim, vamos conceituar o Espiritismo. Não é o espírita ainda, não cheguei no espírita, eu estou no Espiritismo. O que vem a ser o Espiritismo? Porção de, na pesquisa que fiz, tem uma porção de correntes que se autodeclaram
o verdadeiro espiritismo. O espiritismo seria um conjunto de princípios, de leis reveladas pelos espíritos superiores a Kardec, em uma determinada época, não é isso? E compilou aquelas informações e publicou 5 obras. São chamadas a codificação, depois da morte dele. Então, a doutrina espírita, o que ela faz? Ela revela, ela ajuda a tirar o manto, né, do que o Cristo não havia revelado de pleno, sobre o que vem a ser Deus, o que vem a ser o universo, humanidade, encarnação, espíritos. Isso aqui é o espiritismo, não é? Que nos explica que somos tão quanto qualquer um espírito superior. Apenas estamos na nossa marcha evolutiva. É isso, é o espiritismo. Nos explica que todos iremos evoluir, sem exceção, porque todos somos filhos de Deus. E diz mais, né? O último censo foi em 2010. Em 2010 foi o último censo que pesquisou sobre religião no país. No Brasil hoje, nós temos cerca de 3.800.000 pessoas que se autodeclaram espíritas. No penúltimo censo nós éramos 2,3 milhões. Ou seja, houve um progresso muito grande. E quem é a maioria dessas pessoas? Pessoas com nível superior completo. Essa é a regra. Agora, desses quase 4 milhões, já devemos ser mais de 4 milhões hoje, desses cerca de 4 milhões de pessoas, quem frequenta regularmente, por exemplo, uma casa espírita? Ou quantos que frequentam estudam a doutrina rotineiramente? Desses público que eu acredito ser mais um pouco reduzido, bem mais reduzido, quantos que realmente se conhecem, procuram mudar a sua forma de pensar e principalmente a sua forma de sentir o mesmo e o próximo? Como isso tem contribuído, já consegue, na melhora da qualidade das suas relações interpessoais com o seu próximo, mais próximo? Quantos desse público mais reduzido ainda efetivamente trabalham na caridade, seja dentro de uma casa espírita ou seja em qualquer outro ponto? Quem que, por exemplo, se oferece para cuidar das crianças, etc, etc, etc. Só para esse exemplo aqui dessa casa aqui, espírita. Essa é a reflexão inicial. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Está no livro dos médiuns, no item 27 e 28 do capítulo 3º, há lá uma importante informação a respeito dos espíritas. Kardec se preocupou também, no livreto Que é o Espiritismo, a explicar, vamos dizer assim, grupos característicos de espíritas. O primeiro deles, não sei se vocês concordam, é aquele que nem percebe que é. É aquela pessoa que, embora nunca venha numa casa espírita,
nunca tenha participado ou quase nunca, né, da doutrina espírita, dos conhecimentos, mas tem profundos e inatos conhecimentos e exemplos da doutrina. Por exemplo, ele se expressa seu pensamento, seus sentimentos, seu modo de agir em perfeita consonância com o que é estudado no Espiritismo. A filosofia do Espiritismo já adentrou naquele ser. Ele simplesmente não precisa frequentar nenhum ambiente, ele já é um espírita do mundo, por assim dizer. Ele acredita em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na pluralidade dos mundos, na lei da ação, na causa e efeito, mas age por isso de uma forma natural. Não exalta isso. Ele simplesmente sabe que é e se conduz na vida dessa forma. Esses são os espíritas sem o saberem que são. O segundo conceito são os espíritas experimentadores. Para esse, o Espiritismo desperta neles uma curiosidade científica profunda. Eles não estão nem aí para a filosofia, nem aí para a caridade, nem aí para as manifestações propriamente ditas. Eles só se interessam pelos fenômenos científicos. Muitas vezes, por ignorância do próprio dirigente espírita daquela casa, que permite que eles participem de sessões mediúnicas em completo despreparo espiritual e intelectual. Mas estão lá, são pesquisadores científicos. Terceiro, Kardec chama de espíritos imperfeitos. Quem são os espíritos imperfeitos? A grande maioria de nós. Eles, qual é a característica? Eles creem nos postulados espíritas, compreendem e admiram a doutrina, a moral para os outros. Mas eles continuam orgulhosos, continuam egoístas, apesar de conhecer a doutrina espírita. Eles até trabalham nas casas espíritas. Muitos trabalham nas casas espíritas. Mas não são engajados. Eles não são comprometidos com o quê? Com a casa? Não, com a sua própria reforma íntima. Não é difícil você vê-los dentro da casa espírita não fazendo bem. Não é difícil vocês vê-los na rua se conduzindo em completa discordância com os princípios espíritas e cristãos. Emmanuel identifica-os como aqueles que exercem o meio bem. A sabedoria do Emmanuel, ele são do tipo que admiram o amor aos semelhantes, só que eles não têm coragem para cortar as raízes do apego que ele tem a ele mesmo. Então, com isso, ele se torna uma pessoa que não pode fazer muita caridade, etc. e tal, mas ele não consegue. Quando você tem a possibilidade, a diferença entre o bem e o mal, né? Quando você pode fazer o bem e não o faz propositalmente, você está fazendo o mal. O Espiritismo deixa isso bem claro. Não é só fazer o bem, mas não é só não fazer o mal.
é principalmente fazer o bem. Eu já não faço mal, eu já não falo mal do vizinho. Mas se o vizinho estiver precisando de alguma coisa, não gosto dele, deixa ele para lá e eu para cá. Essa é a atitude da maioria da humanidade. Nós somos ainda muito indiferentes ao outro. E essa indiferença ao outro que nos leva a habitar um mundo de prova e expiação. E mandam também o Espiritismo nos dá dados que atualmente existem cerca de 2% de espíritos encarnados no mundo da Terra que realmente ainda estão na ignorância e no mal. Por outro lado, também só 2% estão efetivamente no bem. A outra parcela esmagadora, a maioria da humanidade, não está nem lá no extremo e nem no outro extremo. Está exatamente na indiferença. E isso que faz para nós um retardo evolutivo. Mas ainda voltando lá no livro dos médiuns, o Kardec nos fala dos espíritas fanáticos ou exaltados, como preferir. Ele diz lá que são aquelas pessoas entusiastas que se deslumbram com a doutrina, esquecem que a doutrina prega a fé raciocinada e começam a ter uma fé cega dentro do próprio espiritismo. Eles se aproveitam para ridicularizar a doutrina e seus adeptos. Quem? São presas fáceis dos mistificadores. Quem são os mistificadores? Os espíritos também. São as individualidades desencarnadas. Mas também toda a casa espírita repleta de mistificador encarnados. E que nem percebe que é a maioria. Mas são. Então a gente vê, é comum você ver aqueles que frequentam a casa sofrendo processos de obsessão, simplesmente porque se recusam a exercer a fé raciocinada, se recusam a estudar e ele fazer a escolha dele. Se ele vai para a esquerda, se ele vai para a direita, é o caminho evolutivo que ele escolheu. E o Espiritismo apoia o livre-arbítrio. Então, aqui também, os fanáticos, a gente pode colocar a maioria de nós que vem para a causa espírita, né, pela dor. Então está sofrendo. Por isso, por A, por B, por C. E de repente, consegue alívio para a sua dor. E de repente, se apaixona, se entusiasma com a doutrina. Aí passa a querer fazer o quê? Impor ao outro a sua religiosidade. Aí começa a impor à esposa, ao filho, ao colega de trabalho, e etc e tal. Esse também, sem se perceber, pode ser classificado como fanático. A doutrina não perde nada disso. Não podemos esquecer que cada espírito tem seu momento, modo de despertamento diferente do seu. Cabe a ele e a trajetória encarnatória dele, evolutiva, a ele e não a você. A gente tem dificuldade de perceber isso, né? Faz até como tentativa de, vamos dizer assim, de ajudar, mas na verdade não está ajudando. Kardec afirmou que conhece o verdadeiro espírita pela sua esforço que faz para
domar suas más inclinações e obter sua reforma moral. Não é isso? Esse é o verdadeiro espírita, no conceito de Kardec. O que é a moral? A espiritualidade esclarece isso para a gente na pergunta 629. Que definição se pode dar da moral? A espiritualidade responde: moral é a regra do bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Simples assim. E aonde está escrito isso? Na consciência. Todos nós sabemos, na hora de fazer um ato, a nossa consciência, na hora, nos intui se é do bem ou do mal. Não sei vocês, mas muitas vezes eu me pego querendo fazer o mal. Vou repetir, muitas vezes eu me pego querendo fazer o mal. Não é só evitando fazer o mal, estou querendo, estou buscando aí. Mas já vem um alerta que eu não devo fazer dessa forma. Mas a escolha é minha. Muitas vezes eu escolho um caminho mais longo da minha evolução. Mas a pergunta é: sou só eu? Se sou só eu, porque temos 7 bilhões encarnados no mundo próprio de criação e mais não sei quantos bilhões no mundo espiritual, no entorno da ordem. Como que a gente se transforma moralmente? A espiritualidade também lá na questão 917 dá o tom. Pela educação. Se for bem compreendida, está a chave do progresso moral. A chave do progresso moral é na educação. Aí a maioria de nós, ainda distante da fé raciocinada, pode pensar assim: então pronto, está a chave do meu sucesso. Vou pegar meus filhos e vou colocar tudo na escola e pronto. Daqui a algumas gerações estamos todos salvos, moralmente falando. Será? Essa é a educação? Também é. Mas falta algo, né? E a principal educação, a gente sem perceber, a gente tem dentro de casa. Pela conduta, não é pelo que a gente fala, não. É pela nossa conduta. Como que a gente age e reage às situações. E quer saber como é que você está moralmente falando? É como você age. Já falei isso várias vezes, vou repetir, é importante. É como você reage a um fato. E quer saber como você está moralmente? Deixa alguém que você não gosta muito de fazer uma crítica, ou alguém de falar um palavrão na rua, ou por aí fora. Como é que você reage àquela situação? É ali que você está, moralmente falando. É ali. O resto é máscara. Só máscara. Nós colocamos a máscara para enganar principalmente a nós mesmos. E estagiamos na interpretação de que venha a ser uma evolução moral correta. Nós precisamos compreender que nós somos os únicos responsáveis pelos nossos sentimentos. Também precisa compreender que não tem sentimento nem certo nem errado. Você não é culpado pelo que você sente. Você apenas sente de acordo com o seu nível evolutivo. Porque a gente tem uma coisa meio que... A gente entra meio num processo de querer, como vou dizer assim, nos culpar. Quando a gente começa a adentrar dentro do cristianismo, não quer ser espírita, a gente começa num processo natural de reprovar você mesmo. E não há como você tirar um pedaço de você. O seu passado faz parte de você.
Mas como dizia Chico Xavier, você não pode modificar o seu passado, mas você pode modificar sua conduta agora e modificar o seu futuro. Isso você pode fazer. Então, em outras palavras, é preciso adquirir o nosso controle emocional das nossas reações. Como é que a gente faz isso? Educando. Essa mudança não implica destruirmos o que fomos. Apenas é dar uma nova direção a esse sentimento. É dar um maior aproveitamento àquelas pequenas conquistas que a gente já faz com todo esforço dentro daqui. Poxa, está um frio danado. A casa está cheia. Só esse esforço de vir aqui, ouvir o irmão, já faz parte do nosso esforço evolutivo. Nós precisamos ter uma postura firme de perdoarmos a nós mesmos, aprender a nos auto-perdoar e depois repetir isso com o próximo, aquele que nos magoou a todo momento. Isso faz parte da vida. Só que isso não é serviço para fim de semana dentro de uma casa espírita. Isso, na verdade, é um serviço contínuo e permanente enquanto você viver, encarnado ou não. Porque nós também evoluímos no plano espiritual. A casa do Espiritismo nos explica, né, a necessidade de desenvolvermos hábitos de higiene do pensamento, dos sentimentos, de meditação para nos conhecermos. Agora, para que isso? Para onde que a gente vai aplicar isso, né? Com certeza não é no campo do pensamento. As pessoas se enganam. Quando tem um pensamento, eu vou tentar bloquear esse pensamento. Na verdade, é mais do que isso. É bem mais do que isso. É bloquear o que você está sentindo para pensar isso. Isso é mais importante. E isso depende de educação. Educação, vigilância, sintonia através da oração, com a espiritualidade maior, que deve ser feita de qualquer forma, qualquer parte do tempo. Qualquer momento você pode fazer uma oração. Seja no trabalho, seja na rua, seja... Em qualquer momento você pode fazer. O problema é se queremos fazer. Né? Muitas das vezes vem para cá fazer preces brilhantes. 10, 15 minutos de prece, 5 minutos de prece, desde que esteja público. Se não tiver público, a prece já não sabe como deveria sair. E a verdade é que não importa a forma, o tempo, o que importa é o sentimento. E como é que a gente vai conseguir amar com plenitude, sendo um verdadeiro cristão? A casa espírita nos auxilia, com certeza. Porque a casa espírita nos proporciona estudos, palestras, convivência, vivência na caridade e por aí afora. Mas aqui é só um laboratório, é apenas um laboratório. A prova mesmo está ali fora, né? E só quando a gente conquistar a nossa reeducação moral, a gente vai compreender a necessidade de amar plenamente, como Cristo veio nos ensinar. A gente consegue reeducar a nossa afetividade? Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade enorme de se abraçar, de se beijar, de se cumprimentar, de sorrir, né? Então não estamos colocando fora dessas questões.
que é isso? Por que nós temos tantas dificuldades assim? Né? Aqui dentro da casa espírita já vê jovens se abraçando, fazendo um coraçãozinho, metade do coração do lado, metade do coração do outro. Isso aí são treinamentos para que você comece a despertar a sua afetividade. Né? Essa pedagogia do afeto é para que a gente possa nos compreender melhor, compreender que o espiritismo, na inteligência, apenas na informação, é apenas informação. O que adianta? Eu estou aqui 10, 15, 20 anos estudando o espiritismo, conhecer profundamente os conceitos da doutrina, se eu não consigo transformar os meus sentimentos. A pergunta é, o que você faz com isso? Ele vai dizer, olha, eu sou espírita há 20 anos, eu sou espírita de berço. Sim, mas o que você faz com isso? O que estamos fazendo efetivamente na caridade? O Espiritismo nos ensina que não é fora da religião que é a salvação, é fora da caridade, não a salvação, não é isso? Está lá na doutrina? É isso. Não importa a religião que você professa, o que importa é se você está amando, aprendendo a amar, aprendendo a pensar no próximo, fazendo a caridade verdadeira. Não é a caridade verdadeira, é aquela que a pessoa que recebe nem percebe que está recebendo. Essa que é a caridade verdadeira. É aquela que o beneficiário nem sequer imagina que está sendo ajudado. Não, eu vou dar aqui, ó, estou dando aqui, ó, 10 reais para a rifa. Está começando no abecedário da caridade. Ah, eu botei lá na sacola, ninguém viu, dei 10 reais, ninguém viu, ó, hoje eu passei, ninguém precisou ver que eu dei 20 reais. Tá bom. Está lá no abecedário. Lá na frente, quando você estiver exercendo a caridade mais profunda, é aquela que você está vendo uma pessoa aqui, você para conversar com ela. Quer ver um negócio? Essa semana passou um documentário dizendo que nesse momento 65 milhões de pessoas abandonaram o lar e estão avançando pelo mundo, tentando buscar sobrevivência em outros países. Nesse momento. E desses 65 milhões, a metade é criança. A pergunta que não quer calar, o que tu está fazendo com isso? Com essa informação? O que você já fez para modificar essa situação? Positivamente falando. O que tu tem feito, por exemplo, para amenizar o frio que está arrebentando com os moradores de rua desse país? Só por exemplo. Ah, mas eu tenho que ir lá em São Paulo? Não, vem aqui, ó, aqui do lado, aqui, ó, na praça, aqui, não precisa ir longe não, anda 2 quarteirões daqui, você vai encontrar muitas pessoas necessitadas de um cobertor, ou muitas vezes de um ouvido. O verdadeiro espírito é aquele concitado a mudança de hábitos. Nós nos habituamos a repetir, até inconscientemente, o que nós aprendemos em casa. Mas isso não tem valor? Tem todo o valor. Mas quando a gente observa que aquela conduta que nós aprendemos em casa não nos ajuda muito atualmente, nós temos que mudar esse hábito. Isso a gente faz com a nossa exclusiva vontade. Não é se autodeclarando cristão que você vai mudar isso, ou colocando um crachá de uma casa espírita. Eu não me torno mais espírita porque eu estou usando um crachá, ou menos. Eu não me torno mais ou menos religioso porque eu visto branco em determinadas ocasiões. Eu me torno uma pessoa melhor quando eu consigo melhorar os meus sentimentos, o que eu sinto.
Então, aquela frase que a gente ouve muito no universo que nós estamos, eu estou tentando ser, olha, depois que eu ouvi aquela palestra, eu estou tentando ser espírita. Eu não consigo ser espírita. Na verdade, você é você está, na verdade, em uma daquelas categorias. Ou você é um fanático, ou você é um espírita imperfeito, ou você é um espírita curioso, ou você é o verdadeiro espírita cristão, que eu deixei para falar agora. Quem é o verdadeiro espírita cristão? É aquele que conhece profundamente a filosofia, é aquele que se esforça para domar suas más inclinações, admite que tem, admite que é imperfeito, mas que procura a cada momento se melhorar e melhorar o seu entorno. Isso é o verdadeiro espírita cristão. É esse. Agora, para isso, é necessário ter coragem e determinação. Quer dizer, sou espírita, imperfeito, mas sou útil. Aquele que já adentra para um sistema como esse aqui, já pode dizer isso. Eu tenho condição de ser útil, de trabalhar em prol de algo, do bem. Trabalhar de uma maneira imperfeita ainda, sendo meio fanático, mas sendo útil. Porque todos que chegaram à perfeição passaram por esse caminho também. Todos. A proposta de ser espírita é de aperfeiçoamento contínuo. Não é de perfeição imediata. O Cristo sabia muito bem com quem estava lidando. Não nos pediu salvos. O objetivo é sermos melhores, mas não os melhores religiosos. É apenas sermos melhores que fomos ontem. Só isso. Simples assim. André Luiz, Espírito, nos alerta de algumas possíveis perturbações nessa rota. Quais são? Esquecer de praticar sua reforma íntima. Se afastar da caridade. Negar o estudo. Abdicar, principalmente de raciocinar, deixando-se manobrar por movimentos ou criaturas que tentam sutilmente me controlar, fazendo abrir mão do seu próprio livre-arbítrio. A quem faz isso? A maioria de nós faz isso. Ainda fazendo isso. Abrimos mão das nossas escolhas mais íntimas, nos deixando manipular, sem exercitar a fé raciocinada. Ser espírita, na verdade, não é ser nenhum religioso, é ser simplesmente cristão. Não é ostentar crença alguma, mas vivenciar uma fé sincera. Não é ter uma religião especial, porque não temos, mas é sim de ter uma grave responsabilidade com a nossa conduta. Não é superar ninguém próximo, mas é superar a nós mesmos. Ser espírita não é construir templos de pedra. Vamos fazer um grande centro espírita, vamos ter 2.000 pessoas, 3.000 pessoas.
Quem fala isso não conhece nada da doutrina espírita. E Kardec, em obras póstumas, recomenda que os grupos espíritas de qualidade são aqueles pequenos grupos. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, mas é compreendê-la como manifestação da justiça divina, caminho natural de todos nós. Também não é apenas se comunicar com os espíritos, porque isso todos nós fazemos a todo momento, sendo espírita declarado ou não. Também não é apenas ficar consumindo obra. Sai de uma, leio outra, sai de uma, leio outra, para me obter cultura espírita e ficar, vamos dizer assim, vaidoso intelectualmente. Mas é principalmente transformar o que leu nas suas mensagens de vida, de relacionamento. Ou seja, é preciso vivenciar o que se lê. Também não é se internar dentro de uma casa espírita qualquer, fugindo do mundo. Nós fazemos isso, muitos de nós, para não ser tentado. Pelo contrário, é conviver com todas as tentações e superar a que conseguir. E a que não conseguir, se reerguer. Caiu, faz parte do aprendizado. Vai cair de novo. Mas tenha coragem para se reerguer e tentar mais uma vez. Ser espírita, conscientemente falando, você precisa ser espírita ou cristão aqui, na sua casa, no trabalho, na fila do banco. Ser espírita na fila do banco é meio complicado. Na fila do INSS, na fila do fórum, para quem é advogado. Então, ser espírita simplesmente não é ser diferente de ninguém. Porque, na verdade, ser espírita, nós sabemos que devemos ser e somos exatamente igual a qualquer outra criatura de Deus. Todos somos filhos de Deus. Não é mostrar que eu sou bom, mas é provar a si mesmo que se esforça para ser. Eu sei que eu não sou bom, mas eu posso me esforçar para tentar ser primeiramente útil, como eu falei há pouco. Porque ser bom, na verdade, é um estado normal de qualquer individualidade. Anormal é ser mal. E eu sou bom, aquele cara ali é muito gente boa, aquela pessoa. E daí? Isso não é qualidade, é obrigação. Ser espírita não é ser um grande curador e sair curando as pessoas. Pelo contrário, é contribuir para que aquela pessoa trabalhe e busque a sua própria cura. Como? A sua reforma íntima. Ser espírita não é tornar o doente, uma pessoa dependente. Você vem aqui na casa espírita, não é incomum, né? Entra na casa espírita, assim o quê? Aí a pessoa aqui fala, olha, aqueles que não precisam de passe, podem se caminhar. Aí você vai ver, 99,9% precisam de passe semanal. Será? Porque, na verdade, a gente não precisa depender de poder divino de ninguém. Na verdade, a gente tem que ensinar aquela pessoa a confiar em um poder só, o poder de Deus. E quem cura é Deus. Os médios são apenas instrumentos. É isso que a gente aprende na doutrina espírita. E a gente, sem notar,
começa a eleger figuras dentro do movimento espírita como se fossem anjos do céu. Isso não existe. Ser espírita não é consolar em dar. Na verdade, é mais bem-aventurado aquele que dá do que receber, não é? O mais a gente pode dar. Eu tenho que receber. Doa-se. Principalmente não é esperar que Deus desça no mundo de provas e expiações e venha estar conosco. Mas é o contrário. É buscar se autocurar, se desenvolver intelecto-moralmente e ir se esforçando para se melhorar sempre na direção de Deus. Então, como é que eu vou ser um espírita cristão? Vivenciando os preceitos cristãos, dos espíritas, demonstrando que a doutrina espírita elucida a razão, a modo de existência, etc. e tal, a filosofia, mas principalmente colocando em prática o mandamento maior que João, o apóstolo, no capítulo 3, versículo 34 e 35, nos diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, dizia o Cristo. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não tem uma palavra aqui que fale se você seja cristão, espírita, ateu, budista, não tem. Está pedindo apenas que nós aprendamos a nos amar. Muito obrigado.